Bom dia, amados irmãos. Mais um domingo que não podemos nos reunir fisicamente, mas podemos nos reunir virtualmente e espiritualmente, que é o principal. Nessa EBD de hoje eu gostaria de atentar para um texto da tentação de Cristo. O texto que eu escolhi está em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles se susterão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. O texto narra a tentação de Jesus no deserto. É um texto bem conhecido de todos. Temos então aqui alguns detalhes que às vezes passam despercebidos pelas pessoas. Vemos aqui Jesus passando por grandes tentações e vencendo todas elas, sendo assim o nosso exemplo maior de como passar pelas tentações do inimigo e também obtermos vitória. Vejo 3 detalhes que o texto mostra que estavam inerentes a Jesus, ou seja, já estavam em Jesus. O primeiro é que Jesus estava cheio do Espírito Santo. O versículo 1 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então Jesus não estava 30% cheio do Espírito Santo, ou só um pouquinho cheio. Jesus estava plenamente cheio do Espírito. Isso faz muita diferença na vida do crente. Estar cheio do Espírito é ser guiado por Ele no dia a dia. É ter um relacionamento com Ele, é ter santidade de vida, prática da palavra do Senhor. São coisas onde os crentes muitas vezes falham. E por isso, não é de se admirar que muitos deles caem em tentações. Jesus mostra que vencer as tentações é algo que fazemos quando estamos cheios do Espírito Santo. A minha pergunta: você está cheio do Espírito Santo hoje para enfrentar as tentações que vão ser lançadas pelo inimigo durante essa semana sobre você? O segundo detalhe está ainda no versículo 1, que é Jesus estava andando nos propósitos de Deus. Observe, nesse mesmo versículo que citamos, foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então Jesus estava no deserto pela vontade de Deus, guiado pelo Espírito Santo. Estava nos planos de Deus, nos propósitos de Deus. Quem gostaria de estar em um deserto quando sabe que existem lugares melhores para se estar? Mas Jesus estava ali mostrando a sua dependência total do Pai. Estava jejuando, estava sendo levado para passar por momentos difíceis, mas o que importava era fazer a vontade de Deus. E isso faz muita diferença. Ser guiados pelos propósitos de Deus nos levará sempre ao caminho que Deus quer para nós, ainda que seja difícil, muitas vezes. O grande porém é que quando guiados pelo Espírito Santo, nós somos fortalecidos, ao passo que longe dos caminhos do Senhor, mesmo que estejamos em bons lugares, entre aspas, agradáveis ao nosso coração, estaremos enfraquecidos e vazios do Espírito Santo. Seremos então uma presa fácil para o tentador
e cairemos diante dele. A segunda pergunta: o caminho que você está trilhando agora em sua vida é a vontade de Deus? Está nesse momento certo de que tem vivido nos caminhos do Senhor aquilo que Ele quer para a sua vida? O terceiro detalhe, irmãos, está no capítulo 4, no versículo 4, no versículo 7 e no versículo 10, quando Jesus cita a palavra de Deus. Chama atenção nas tentações lançadas pelo diabo, é que ele buscava os pontos fracos, as fragilidades de Jesus, assim como ele procura também as fragilidades, os pontos fracos dos seres humanos. Jesus estava com fome, também tinha os desejos do coração humano, que é poder, glória, riquezas, né? No entanto, a reação de Jesus, que estava cheio do Espírito Santo e andando nos propósitos de Deus, foi combater a tentação com a palavra de Deus. Jesus disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, ele diz no versículo 4. No versículo 7, ele diz: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E no versículo 10, ele diz: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então, Jesus estava com a palavra, usando a palavra. Ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava nos propósitos de Deus e agora estava usando a palavra de Deus. Muitos estão caindo diante do inimigo porque não investem tempo no conhecimento da palavra de Deus. Jesus mostrou que a Bíblia é uma arma, tanto de ataque como de defesa. É uma espada afiada para acabar com o inimigo. Mostrou também que alguém cheio do Espírito Santo e guiado por Deus sempre vai amar a Bíblia, vai confiar nela e terá em seu coração e vai usá-la para obter vitória nas tentações. Como anda então a sua relação com a Bíblia? Você é capaz de usá-la como uma espada afiada para vencer as tentações do inimigo contra a sua vida? Concluímos então, irmãos, nesse breve devocional, de que a vitória está à disposição de todos os servos de Deus, mas ela não vem sem luta. Jesus não se sentou à beira de uma piscina e ficou esperando a vitória chegar. Ele teve que se dedicar, ter intimidade com Deus, crer e aceitar a vontade de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo e ir para lugares difíceis. Tudo isso tem um custo, tudo isso tem que ter esforço, tem que ter perseverança. Você está disposto a pagar esse preço? Vamos orar. Senhor dos Exércitos, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos provê do Teu Santo Espírito que nos guia e nos fortalece. O Senhor nos direciona as nossas vidas segundo os Teus planos, os Teus propósitos. E o Senhor nos presenteia com a Tua palavra, que é inspirada por Ti e útil para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa correção, para a nossa educação na justiça, para que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Muito obrigado a Deus por tudo. Eu oro em nome e no amor de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Graças a Deus por mais esse dia que Ele nos deu, para podermos então viver para a sua honra e para a sua glória. Nesse domingo, 24 aí de maio de 2020. Aí chegamos praticamente no meio do ano. Aí de fato tem sido um ano bastante difícil. Continuemos então firmes em oração, para que o Senhor então nos dê sabedoria, para que possamos então viver esses dias, e que esse viver nosso possa de fato glorificar o Senhor. Então nessa manhã nós vamos agradecer ao Senhor, por mais esse dia que Ele nos deu, pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de estudarmos a Sua palavra e
podemos então continuar nossos estudos, né, na Epístola de Tiago, hoje exatamente falando sobre o cristão sábio, né? Então, vamos curvar as nossas cabeças e vamos então orar, agradecendo ao Senhor. O irmão Edilson terminou aí a abertura com a oração, nós vamos então iniciar a parte da mensagem com a oração. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu infinito amor, pela tua misericórdia, ó Deus, em nossas vidas. Sabemos, Pai, ser ela a causa de não sermos consumidos pelos nossos pecados. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós e nós sabemos, ó Deus, o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor, Deus, tem nos livrado e tem nos abençoado, Pai, ao longo desses dias. Abençoa, Pai, os teus servos que estão reunidos em seus lares, ó Pai, em família, podendo, Pai, Deus, desfrutar também desse momento, ó Deus, de aprendizado da tua palavra em mais uma EBD. Que o Senhor, ó Pai, continue nos dando sabedoria, pois de fato é o que nós mais precisamos para que possamos, ó Pai, viver em meio a esses dias, ó Deus, em que estamos inseridos. Obrigado pelo teu cuidado mais uma vez. Tudo isso é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Essas últimas mensagens têm sido então postadas, né, no YouTube, no canal da igreja. Peço aos irmãos então que curtam lá e se inscrevam no canal para que vocês possam receber então aí as notificações quando forem postadas aí as mensagens, tá certo? Então se inscreve lá no canal da Igreja Batista Regular Getsemane, tá certo? Lá no YouTube. Fica melhor para que os irmãos possam então acompanhar as mensagens. O bom do YouTube é que a gente então tem como acompanhar as visualizações, né? A gente sabe então quantas pessoas visualizaram lá o vídeo, tá certo? Esteja orando também para que o Senhor, né, nos restaure aí a comunhão, para que possamos estar novamente reunidos no templo e podermos servir ao Senhor, né, em comunhão uns com os outros. Mas alguns dias, né, aí com certeza, ou meses, não sabemos ainda ao certo, né, até onde vai esse isolamento social, essa quarentena, mas oremos ao Senhor, né, que está no controle de todas as coisas. Vamos então abrir nossas Bíblias para a Epístola de Tiago, né? Nós temos então estudado a Epístola de Tiago sobre o tema, né, o cristianismo vintage. Vimos então aí já as 3 primeiras mensagens, uma primeira introdutória, né? Depois vimos aí o cristão consciente e o cristão maduro, e hoje nós vamos ver então o cristão sábio. Vamos então abrir então as nossas Bíblias. Vamos então ler o texto de hoje, Tiago capítulo 1, versículos 5 ao 8, tá certo? Tiago 1, do 5 ao 8. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, meus queridos irmãos, nós vamos continuar nosso estudo aqui na carta de Tiago. Vamos acessar esse texto, né, em outros momentos, mas podemos aqui relembrar um pouquinho daquilo que nós já vimos, né, daqui a pouco, mas começar o nosso estudo nessa manhã, né, lembrando aos irmãos, né, e trazendo de volta, né, a nossa memória que nós vivemos tempos, né, em que somos aí bombardeados de informações, né? As fontes, elas são inesgotáveis, né? Então são muitas informações ao mesmo tempo, né? Computadores, tablets, smartphones, né? Revistas, jornais, TVs, né? Rádios e outras mídias, né? Tais como aí o WhatsApp, Facebook, né? O Instagram e tantas outras, né? Olhando para tudo isso, fiz uma pesquisa e achei a Universidade do Sul da Califórnia, né, por exemplo, ela apresentou uma pesquisa impressionante, né? A pesquisa diz que a
as informações, né, que são despejadas sobre nós todos os dias, né, uma quantidade de informação equivalente aí a 174 jornais inteiros, isso diariamente, né? Essa pesquisa feita por essa universidade constatou aí que despejam sobre nós todos os dias uma quantidade impressionante de informações, né, equivalentes aí a 174 jornais inteiros. Já uma outra universidade, a Universidade de San Diego, também lá, afirmou que são 34 gigas, né, como se fosse aqui em torno de 34 livros, né, que são despejados de informações sobre nós todos os dias. Então, vocês percebem, irmãos, que é tanta informação ao mesmo tempo que muitas vezes nós nos confundimos, né, com tantas informações. Então, nós estamos todos sobrecarregados, né, de tanta informação ou com tanta informação. Mas a pergunta é, com toda essa informação, né, 34 gigas de informações diárias, é tanta informação que aí ficamos até confusos, né, com todas elas. E a pergunta para nós é, estamos todos sobrecarregados com tantas informações, mas será que nos tornamos mais sábios? Com tanta informação aí ao nosso redor, será que nos tornamos mais sábios? Parece que não, infelizmente, né? T.S. Eliot, né, em 1934, talvez já preocupado aí com tanta informação disponível e afetado pela desolação da vida sem sentido, ele foi, podemos dizer que brilhante, quando ele anotou em uma estrofe de um poema seu, né, Coroas de Arrocha. Ele diz assim: onde está a vida que perdemos vivendo? Onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento? Onde está o conhecimento que perdemos na informação? Parece que Eliot ele está sugerindo o seguinte: informação nem sempre produz conhecimento, né? Conhecimento não garante sabedoria. E quem não tem sabedoria não sabe viver. Então é pensando em tudo isso, né, que nós precisamos então entender que o cristão ele precisa ser sábio. E não é a sabedoria segundo o mundo que nós estamos falando, tá certo? Em nosso estudo aqui da carta de Tiago, nós chegamos então a um trecho bastante relevante, né, como aliás é a epístola como um todo. Já que a carta de Tiago é composta por diversos temas diferentes, né, conectados aqui em pequenos trechos, há quem diga que Tiago escreveu um resumo do ensino que ele apresentava à igreja de Jerusalém. Logo, o que nós teríamos aqui na carta é uma apostila, né, contendo os ensinos básicos da fé cristã, conforme eles eram então apresentados aos cristãos primitivos. Né, o cristianismo vintage, nós temos chamado assim, antigo, mas da melhor qualidade. Então, a primeira coisa que Tiago ensina aqui aos cristãos poderia chocá-los, né, e até mesmo decepcioná-los, já que optaram pelo cristianismo em busca de uma vida plena. Então, observe aí os versículos. O versículo 2, aliás, Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Percebam aqui nesse versículo, como é que alguém em sã consciência diria a outra pessoa que está sofrendo que ela precisa, então, considerar motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Então, como se diz por aí, né, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Então, a menos que Tiago tivesse motivos muito especiais ou uma convicção muito bem fundamentada, o que ele dizia e ensinava não passava de conselho de muito mau gosto. Mas Tiago, meus queridos irmãos, ele tinha sim razões. E ele as explica, versículos 3 e 4. Quando ele diz: pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça. Pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Então, o sofrimento, ele nos transforma e nos completa, santificando-nos e também nos preparando para nos encontrarmos com o Senhor. Vamos abrir então nossas Bíblias aí em Hebreus,
pertinho aí de Tiago, né? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E Tiago, capítulo 1, versículo 12, que nos diz assim, Tiago 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Então, agora, meus queridos irmãos, a questão é a seguinte: só percebe o valor de tudo o cristão que é sábio, o cristão que tem sabedoria. É por isso que Tiago, então, complementa esse texto com os versículos, ou complementa os versículos 2 a 4, com os versículos 5 a 8. Então, vamos ler os versículos 2 até o 8. Meus irmãos, considerem aí, vamos lá. Tiago 1, versículos 2 a 8. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, percebam aqui que o tema ainda é sofrimento. O assunto aqui ainda são as provações. Só que agora, Tiago ele faz 3 observações adicionais. Provações exigem sabedoria. Versículo 5. Sabedoria recebe-se de Deus. Também versículo 5. Deus, então, requer de nós fé. Versículo 6 a 8. E isso nos leva a pensar, então, em 3 qualidades do cristão sábio. O cristão sábio, em primeiro lugar, ele entende o que é sabedoria. Em segundo lugar, o cristão sábio busca a sabedoria. E em terceiro lugar, o cristão sábio ouve a voz da sabedoria. Então, o versículo 5 do capítulo 1. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Então, o cristão sábio, ele entende o que é sabedoria. Ele sabe que sabedoria não é apenas conhecimento ou mera informação. Por isso que uma chuva de informação que nós temos diariamente derramada sobre nós não nos torna mais sábios. O cristão sábio sabe que sabedoria não é apenas conhecimento ou mera informação. Tem muita gente bem informada e com bastante conhecimento, mas que não tem a menor sabedoria. A verdade é que ciência e erudição não garantem sabedoria a alguém. Sabedoria é a prática do conhecimento. Conhecimento se adquire com informação. Já a sabedoria é a aplicação do conhecimento às demandas ou circunstâncias da vida. Então, para o cristão, portanto, meus queridos irmãos, sabedoria é praticar em toda e qualquer circunstância aquilo que se conhece de Deus. Salmo 111, verso 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Lá em Provérbios 9, um outro texto bastante conhecido, versículos 10 ao 12, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois no meu
intermédio, ou pois por meu intermédio, os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Então, Tiago, ele sabia que sabedoria é praticar o conhecimento de Deus em toda e qualquer circunstância. Por exemplo, falando de agir aí com sabedoria nos conflitos interpessoais, ele disse assim, capítulo 3 de Tiago, abre aí, por favor. Capítulo 3 de Tiago, versículos 13 ao 18. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, sabedoria é praticar em toda e qualquer circunstância aquilo que se conhece de Deus. Então, mente informada, que não amolece o coração e não produz mudança de comportamento, não é uma mente sábia e piedosa. Então, se nós... aliás, se sabedoria é praticar o conhecimento de Deus, por que nós precisamos de sabedoria na hora da provação? Porque sabedoria, meus queridos irmãos, nos ajuda a interpretar adequadamente as provações. Timothy Keller, pastor da igreja presbiteriana, do Redentor lá em Nova York, com a propriedade que lhe é aí característica, ele disse que o que torna as provações que enfrentamos em sofrimentos insuportáveis não é tanto os eventos em si, né? Mas o que nós dizemos a nós mesmos sobre os eventos. A forma como nós interpretamos os eventos, ou seja, as lentes com as quais nós enxergamos os eventos. Ou seja, o que determinará se nós conseguiremos enfrentar a provação com equilíbrio é se nós, e se nós cresceremos durante aquilo ali, esse momento ali de provação, se nós cresceremos com essa provação, sem nos desesperarmos e nos destruirmos, o que vai determinar isso não é o tamanho da provação, mas o tipo de sabedoria com a qual nós encaramos a situação. Então, o que torna as provações que enfrentamos em sofrimentos insuportáveis não é tanto os eventos em si, mas o que nós dizemos a nós mesmos sobre os eventos. A forma como nós os interpretamos, as lentes com as quais nós enxergamos. Ou seja, o que vai determinar se nós conseguiremos enfrentar a provação com equilíbrio e se nós cresceremos com ela sem nos desesperarmos e nos destruirmos, não é o tamanho da provação, mas o tipo de sabedoria com a qual nós encaramos a situação ou encararemos a situação. Então, a maneira como hoje nós encaramos os problemas, a sabedoria que hoje nós então utilizamos para interpretar os fatos da vida, nos tem feito sofrer além da conta. Nos tem então roubado a alegria quando passamos pela provação ou pelas provações.
E aí, falando do tipo de sabedoria necessária para encarar a vida, C.S. Lewis disse o seguinte: para o homem sábio de antigamente, o problema fundamental da vida humana residia em como ajustar a alma à realidade objetiva. E a solução era sabedoria, disciplina e virtude. Para o moderno, o problema fundamental está como ajustar a realidade aos desejos do homem. E a solução, então, nesse período, no período do homem moderno, é a técnica. Deixamos de nos preocupar com princípios e nos tornamos obcecados pelo pragmatismo. Isto é, em vez de buscarmos com sabedoria ajustar nosso coração ao que Deus nos impõe ou requer, nós então lutamos para transformar situações, realidades, instituições e sociedades aos nossos sentimentos, desejos e gostos pessoais. Nós trocamos a sabedoria pela técnica. Pessoas assim, meus queridos irmãos, são destruídas pelas provações. Nem tanto pelo tamanho ou pela intensidade das mesmas, mas pelo tipo de sabedoria que adotaram, pela forma de enxergarem a vida que abraçaram. Então, hoje, 3 tipos de sabedoria afetam principalmente as pessoas diante dos seus problemas. São elas: a sabedoria da tecnologia, a sabedoria da autonomia e a sabedoria da alegria. A sabedoria da tecnologia diz que há solução para todos os problemas. Se você ainda tem um problema, diz aqui a sabedoria da tecnologia, é porque você não encontrou a solução que existe, uma solução que existe por aí, com alguém ou em algum lugar. Então, o que é que você precisa fazer? Reivindique, processe, troque, proteste. Faça alguma coisa até encontrar a solução para o seu problema. Isso é o que diz a sabedoria da tecnologia. A sabedoria da autonomia diz que você é um ser independente, que você é um ser com direitos personalizados. Então, se há um problema, a questão é: como Deus foi capaz de me dar uma vida assim tão miserável? Por que as pessoas não me aceitam como eu sou? Penso ou sinto que deveria ser? Por que isso tinha que acontecer comigo? Então, essa é a sabedoria da autonomia. E a sabedoria da alegria diz assim, a sabedoria da alegria diz que nós merecemos e devemos ser felizes aqui e agora. As coisas só são eternas enquanto elas duram. Então, se há um problema, o problema é que estão nos impedindo de desfrutar de alegria e de felicidade aqui e agora. Então, vocês conseguem perceber, meus queridos irmãos, esse tipo de sabedoria elimina o pecado e as consequências dele em nossa existência. Esse tipo de sabedoria exclui os sábios propósitos de Deus para o sofrimento. Torna-nos, então, onipotentes, imediatistas, egoístas e orgulhosos. O resultado de tudo isso é que, além do caos social que vivemos, nós sofremos ainda mais diante das provações. O cristão sábio, porém, entende o que é sabedoria. Ele entende que a sabedoria é praticar em toda e qualquer circunstância aquilo que se aprendeu e se conheceu de Deus. Mas tem mais. O cristão sábio, ele busca a sabedoria. Tiago, ele é tão sutil ou tanto sutil como é direto. Ele é sutil na forma de dizer que todos nós precisamos de sabedoria para enfrentar as provações. Mas ele é direto ao nos apontar para Deus. Olha aí os versículos 5 e 6. Tiago 1, versículos 5 e 6. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida.
Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, Deus é a fonte de toda sabedoria. É nele, ou seja, é em Deus, que encontramos a forma correta de enxergar a vida, os problemas e o sofrimento. Nós estamos aí em meio a uma pandemia. E as pessoas estão buscando respostas em pessoas, em sistemas, em governos. Estão buscando sabedoria na ciência. Deus é a fonte de toda sabedoria. É nele que nós encontramos a forma correta de enxergar a vida, os problemas e o sofrimento. Mas voltando aqui, além de sutil e direto, Tiago também é muito sábio. Tiago está dizendo que é na hora da provação que nós mais descobrimos o quanto nos falta sabedoria para viver. Veja de novo, versículos 3 ao 5. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então percebam aqui, meus irmãos, a provação nos torna completos, fazendo-nos então buscar em Deus os frutos e as virtudes que nos faltam. E um deles é a sabedoria. Então é na provação que descobrimos o quanto nos falta a sabedoria de Deus para ver e viver a vida. E Davi também sabia bem disso. Salmo 119, verso 71 diz: o sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção a teus decretos. Meus irmãos, o cristão sábio, ele busca sabedoria e entende que a aprovação é o seu melhor mestre. Isto é, na aprovação ele se volta para Deus. Mas como? Busque sabedoria na oração. Se alguém de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus. Peça. Em segundo lugar, lá na frente, busque sabedoria na meditação. Tiago vai dizer lá no capítulo 1, aqui mesmo no capítulo 1, versículos 22 ao 25. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Então, busque sabedoria na meditação. Busque sabedoria com fé, ou seja, com convicção. Versículos 5 e 6. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Então, olha, convicção envolve fé. Confiança na palavra de Deus. Por isso que Tiago revela aqui dois aspectos de Deus que devem produzir convicção em nossos corações. Toda vez que nós buscarmos, então, sabedoria na oração e na meditação. Então, Deus dá sabedoria livremente, incondicionalmente, sem barganha. Deus dá sabedoria de boa vontade, sem censura, sem bronca. Então imagine aqui alguém lhe pedindo dinheiro emprestado pela enésima vez. O que você faz? Eu não emprestaria, né? Lógico. Mas o que você faria? Você diz, olha, tudo bem, eu empresto. Mas você deverá fazer isso ou aquilo. Você precisa aprender a controlar seus gastos. Quando Tiago se refere aqui à sabedoria, Deus, no entanto, quando lhe pedimos sabedoria, nos dá sabedoria livremente e de boa vontade.
Não há condições, nem bronca. Tiago quer que tenhamos fé, convicção de que ao pedir, Deus nos dará sabedoria. Deus nos dará sabedoria. Então, busque a sabedoria. Deus nos dá sabedoria. O cristão sábio busca a sabedoria. E por último, o cristão sábio ouve a voz da sabedoria. Além de entender o que é sabedoria, isto é, praticar o que conhece de Deus, o que se conhece de Deus, e de buscar sabedoria em Deus, orando, meditando e confiando, o cristão sábio, ele ouve a voz da sabedoria. Tiago diz assim, versículo 6 ao 8. Tiago 1, versículo 6 ao 8. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, Tiago, ele está dizendo aqui algo mais ou menos assim. Olha, você quer receber sabedoria de Deus? Então ouça a voz da sabedoria. Peça sabedoria a Deus com fé, não duvide de Deus. Mas o que Tiago quer dizer aqui com duvidar? Tiago nos informa que a dúvida é uma atitude de um coração ou de uma mente divididos. É cogitar entre a revelação de Deus e as pressões da cultura, entre a revelação de Deus e os pensamentos divergentes das pessoas, entre a revelação de Deus e os desejos pecaminosos do coração, entre a revelação de Deus e a nossa instabilidade emocional. Meus irmãos, gente com mente dividida se coloca em terreno perigoso, fica vulnerável, semelhante então à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, gente assim é instável em tudo que faz. Muda de opinião a toda hora. Comporta-se de acordo com a conveniência e a circunstância. Gente assim não é agraciada por Deus com sabedoria, pois vive à mercê de sua própria sabedoria, se é que assim podemos chamar. Então o cristão sábio, ele ouve a voz da sabedoria, ele vive no temor do Senhor. Mas o que é isso, pastor? O que é o temor do Senhor? É aquela afetuosa reverência pela qual o Filho de Deus se inclina humilde e cautelosamente à lei do seu Pai. De forma bem simples. Então, um cristão sábio, ele entende o que é sabedoria. Ele busca sabedoria em Deus e ele ouve a voz da sabedoria. O cristão sábio sabe que Cristo é a sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Se lhe falta sabedoria, hoje, nesse momento tão difícil pelo qual nós passamos, peça a Deus. Se você ainda não tem a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, receba o Senhor hoje mesmo em seu coração. Deus possa nos dar a sabedoria, meus queridos irmãos, pois de fato é aquilo que nós mais precisamos. 1 Coríntios, capítulo 1, para nós então encerrarmos. 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler aqui os versículos 26 ao 31. 1 Coríntios 1, do 26 ao 31. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que gloria ou que se gloria,
glorie-se no Senhor. Então, o cristão sábio, ele sabe que Cristo é a sabedoria de Deus para nós. Isto é, como lemos, justiça, santidade e redenção. Né? Que o Senhor nos ajude a meditar naquilo que ouvimos. Né? Que o Senhor, então, nos dê sabedoria para que sejamos cristãos sábios. Curvemos nossas cabeças. Pai Santo, Pai querido, obrigado pela Tua palavra que é viva, santa e eficaz. Obrigado, ó Deus, por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor tem feito por nós, em nós e através de nós. Nos ajuda, Pai, nos dá sabedoria, pois de fato precisamos muito para que possamos, ó Deus, viver de forma piedosa, de forma íntegra, de forma que glorifique o Teu nome. Abençoa os Teus servos espalhados, ó Deus, por esse mundo. Ajuda-os, ó Pai, nesse momento difícil que estamos passando. Dá, ó Pai, sabedoria a cada um deles, para que possamos juntos enfrentar, ó Deus, esses dias. Tudo isso, ó Pai, nós colocamos diante do Senhor. Em nome de Jesus, o Teu Filho, é que nós oramos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.